Olá, meu nome é Victor. Eu estou aqui para contar para vocês o segredo milenar guardado desde 1490. Um segredo do Stollen de Dresden. Nós vamos fazer agora a receita do que pode ser chamado também de Christstollen, porque o jeito que o Stollen é dobrado, a forma dele, remete a Jesus, ao menino Jesus. Aí eu comprei os ingredientes, né? Muitas coisas tiveram que ser adaptadas, porque a gente não encontra aqui no Brasil, tem muita coisa lá na Europa, né? O que eles chamam de casca de laranja, como se diz, fruta cristalizada, né? Casca de laranja ou casca de limão, tem que ser aqui aquela casca açucarada mesmo. Então eu comprei no mercado municipal do Ipiranga, quer dizer, aqui em São Paulo, né? Mas em vários mercados municipais vocês encontram esses ingredientes, que essa é a casca de laranja e a casca de limão. Isso só para dar um exemplo. Tem também a amêndoa, que é em lascas, né? Fatiada. O limão siciliano, que a gente vai ralar só a casca amarela, quando começar a chegar no branco tem que parar, porque senão fica amarga a receita. E tem também as uva passas, que elas já foram embebidas no rum e por 2 dias. E agora a gente vai colocar o resto dos ingredientes. Então o que a gente fez? A gente comprou essas cascas de laranja que vêm açucaradas. E agora a gente está picando elas, porque elas vêm como se fossem em forma de hastes, assim, sabe? Para tomar com um cafezinho e tal. E é o jeito que a gente achou. Agora a gente está picando elas para fazer uma coisa mais ou menos com fruta cristalizada, assim, de laranja e de limão. Agora picando elas. Isso significa também que na sua receita você precisa pôr um pouco menos de açúcar, já que essas frutas cristalizadas têm muito açúcar. Então, se está falando na receita, por exemplo, depois vai 300 gramas de açúcar, aí você muda, põe 200 gramas de açúcar, por aí. Lembrando que quando essas frutas cristalizadas se misturarem com as uvas passas, elas vão ficar na geladeira, pegando lá o sabor por mais 2 dias. Aí depois sim, a gente mistura, incorpora tudo isso aqui na massa. Eu acho que já dá para ir misturando. E eu consegui aquela baunilha em rama, né? Eu coloquei dentro de um vidro de maionese, um vidro grande desses, né? E aí coloquei o açúcar lá dentro. Aí ele fica pegando o aroma da baunilha e você tem um açúcar baunilhado. E lá na Alemanha eles falam Vanillezucker. Que aí isso vai ser necessário aqui na receita também. E vamos continuando a picar. Agora aqui tem o limão. Esse limão eu acho que é mais fácil de picar do que a laranja, porque ele tem a casca mais fina. Mas não é tão fácil não. Já foi mais fácil, viu? Nós temos aqui
a casca de limão açucarada e a casca de laranja açucarada que foi picada e foi jogada dentro da bacia com uva passa. Agora vamos fazer o seguinte, agora a gente vai pegar essas amêndoas aqui e vamos jogar dentro da... Peraí. Isso, agora a gente joga dentro da bacia. Pronto, deixa eu focar aqui legal, pronto. Então aqui vai as amêndoas. Olha, depois eu vou deixar toda a receita direitinho de quantas gramas que eu usei de cada coisa aqui. Só pra gente não se perder, né? Vamos ralar agora o limão siciliano. Aí tem o cardamomo, vamos abrir o saquinho de cardamomo. Então, para essa quantidade que eu estou fazendo, dá mais ou menos 1,5 colheres de chá. 1,5 colheres. Isso. Pronto. Essas especiarias, além do sabor que elas conferem ao Stollen, elas também protegem o Stollen, elas fazem o Stollen durar bem mais, porque elas são antibacterianas, então dura bem mais. Então, cardamomo 1,5 colheres, o limão que já está aqui, o bitamandel aroma já está aqui também. Também precisa de sal, um pouco de sal. Pronto. Casca de laranja, casca de limão, amêndoas. Sim, agora o açúcar, né? 200 e quanto? Deixa eu ver aqui, 250 gramas de açúcar. Então, considerando que na casca dele aqui já tem bastante açúcar também, eu vou colocar menos, eu vou colocar uns 100 gramas aqui. Então, porque está marcando 800 o ponteiro da balança, né? Eu vou colocar 100. Já coloquei até na capa de plástico aqui, quer ver? Mais um pouco. 700, isso. 100 gramas certinho aqui. Vamos mexer. Porque o intuito é deixar tudo isso curtindo lá, puxando o sabor até sexta-feira. Na sexta-feira, hoje a gente está na terça-feira ainda, sexta-feira é dia 28 de outubro, né? E aí eu vou aproveitar o feriado para fazer a massa e colocar tudo isso aqui no forno. Vamos ver o resultado que vai dar, né? Bom, terminando agora de mexer, já está tudo bem homogeneizado aqui. Agora eu só vou trocar o filme plástico para cobrir a bacia, né? Para ele descansar mais 2 dias lá na geladeira e o tempero pegar aqui.
E aí, esse é o segredo do Stollen, né? Você vai colocando essas especiarias, essas frutas diferentes, e aí quando fica tudo bem homogêneo, cada coisa vai pegando um pouco o sabor da outra, e aí o gosto vai formando o gosto do Stollen. E a ideia é que fique mesmo muito bom. Vamos ver se vai dar certo, vai dar um bom resultado. Bom, agora está bem coberto com filme plástico aqui, ó. Agora eu vou deixar na geladeira e a gente se vê na sexta-feira de manhã. Até mais. Bom, pessoal, estamos então no sábado. Já passou até um dia a mais do que eu tinha previsto, programado, para continuar com o Stollen. As frutas continuam na geladeira, estão excelentes, a gente vai ver depois. Eu vou fazer a massa antes de misturá-las, né, claro. Vou tirar a sujeira aqui do balcão, né, limpar, passar um pano com álcool 70, higienizar as mãos e logo eu volto. Bom, pessoal, seguindo a receita aqui, eu vou fazer para 5 porções de Stollen, porque nessa época de Natal é legal a gente presentear alguém, ou nossa equipe de trabalho, ou nossa família, né? Então eu vou fazer 5 porções de Stollen. Para essas 5 porções eu preciso colocar fermento no leite e no açúcar. Então para isso a gente vai fazer agora a mistura aqui de leite com açúcar. Eu calculei 12 colheres de leite, então são 12 colheres de sopa de leite. 2. Boa. Então precisa esquentar agora, né? Eu tirei da geladeira, tá gelado, então aí o fermento não vai agir, né? Aí eu vou dar uma esquentadinha nele. Não pode esquentar muito, é só amornar, tá bom? Porque senão você acaba matando a levedura. Vamos lá. Então eu preciso de 4 colheres de açúcar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Ah, o resto com certeza já foi aqui. Eu vou colocar esses cubos de fermento aqui. A levedura vai começar a se desenvolver. Aí pronto. Olha só. Isso aqui a gente faz para aumentar a eficiência do leite e do açúcar, né? Porque a levedura ela se alimenta de açúcar. Então se você deixar ela aqui no leite com açúcar, você vai ver depois de 15 minutos que beleza. Ótimo, né? Zugedeckt. Eu preciso de uma toalha para cobrir.
Então vou cobrir e vou deixar por 15 minutos. Aí depois a gente se fala. Tranquilo? Até daqui a pouco, né? Bom, pessoal, continuando. Vocês conseguem ver direitinho aí. Deixa eu só arrumar isso. Pronto, deixei na horizontal certinho. Deixa eu dar uma esquentada aqui. Ele está pedindo pra gente derreter 500 gramas de manteiga, mas como eu vi lá que eu estou fazendo para 5 pessoas, a receita não se adapta, né? Eu estou fazendo para 5 pessoas, mas a receita continua para uma pessoa, para uma porção. Então vamos fazer o seguinte, ele pede 500 gramas, eu vou colocar toda a manteiga aqui, tá bom? Então aí um tablete. E quanto que é toda a manteiga? 833 gramas, né? Quase 1 quilo. Então eu vou jogar essas. Eu vou deixar um tablete só, sabia? Sabe por quê? Porque depois a gente vai ter que fazer a cobertura dos Stollens. E aí vai faltar manteiga. Venha! Pronto, foi. E mais um. E a outra vai ficar só pra gente pincelar o Stollen quando eu terminar. Porque são várias camadas de açúcar alternando com manteiga. E aí precisa sobrar manteiga. Vou colocar esse já aqui no saquinho de lixo. Pronto. É importante virar assim a manteiga, né? Tá vendo como que tá a situação aqui? Eu vou virando porque o líquido não pode estar quente quando entrar em contato com a levedura, porque senão já era, né? A massa não cresce mais. A levedura precisa ser bem tratada. Então eu vou pegar aqui o medidor, colocar 240 ml de leite e vou esquentar no ponto certo. Caramba, agora foi, hein? Agora eu vou deixar aqui, ó. Ainda tem uns pedacinhos de manteiga frios aqui, ó. Vamos ver, agora eu acho que eles vão derretendo numa boa. Isso. Vou deixar do lado e vamos esquentar esse leite. Também não vou deixar muito quente não. Leitinho aí para aquecer. E boa. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, voltei, já quase transcorridos os 15 minutos aí do fermento. Vou preparar a massa. A massa é assim, né? Colocamos farinha. Eu vou usar 1,5 kg de farinha para 5 porções. Vou jogar esse açúcar. Aqui são 80 gramas de açúcar que eu pus, tá vendo? Dá uma jogada aqui, ó. Vou fazer um buraco para a coisa não se dispersar. Desculpa aí, pessoal.
para a coisa não se dispersar, né? E é interessante porque nessa massa não vai ovo, só vai mesmo a manteiga, o leite e o fermento. Buta, então tá pedindo para colocar manteiga. Vamos colocar a manteiga, Buta. Que coisa linda, hein? Ótimo. Milch, o leite. O leite esquentou bem, viu? Mas como eu vou colocar agora com a manteiga, vai dar uma esfriada e vai ficar na temperatura boa. E o fermento. Fermento que já deve ter crescido. Oh, ele está se alimentando bem aqui, hein? Pessoal, olha isso, que legal. O fermento está indo bem, hein? Isso é bom sinal, que a massa vai crescer. Então a gente junta tudo aqui, ó. Dá uma raspada. Para aproveitar bem esse fermento bonito. E agora sim, agora eu vou mexer aqui, dar uma pré-mexida, né, para dar uma misturada boa. Depois eu vou usar as minhas mãos, porque eu acredito que a gente passa muita energia com as mãos, né? Então, uma vez você higienizando sua mão com álcool 70 ou lavando bem, mexer a massa com as mãos não tem problema nenhum. E ainda mais considerando que essa massa vai ficar um bom tempo no forno a 180 graus, né? Então não vai ter problema nenhum. Olha só, pessoal, sem ovo, hein? Mão na massa então agora, pessoal. Vamos lá. Uma dica boa também é sempre mexer a massa com uma mão só. Você fica mexendo a massa com uma mão e a outra mão você vai virando a bacia, o recipiente que a massa tiver, né? Aí você não suja uma das mãos. E aí você precisando, você tá com uma mão limpa para pegar farinha, por exemplo, açúcar, o que precisa na massa ainda. Olha isso. Só que eu vou colocar 100 gramas de farinha aqui, quer ver? Eu acho que é mais que suficiente, porque a massa já está muito boa. 100 gramas. Lá vai. Talvez nem precise de tudo isso, vamos ver. Pessoal, se vocês pudessem sentir o cheiro, então um cheiro de fermento aqui, de pão,
Uma coisa muito boa. Agora a gente tá deixando quase a massa descansar aqui para ela crescer. Preciso ver quanto tempo. Toda aquela coisa bonita que eu pus, pronto, tá aqui, ó. Vou ver se eu aqueço um pouco também isso aqui. A massa começa a se soltar dela mesma por excesso de frutas. Ela começa a não ligar mais. É muito estranho. Bom, pessoal, chegou a hora da verdade. 1 hora já se passou, né? Aqueles 60 minutos para deixar a massa crescer. A massa, para lembrar, ela já está aqui no forno, né? Claro, o forno desligado. Ela ficou crescendo aqui dentro e agora a gente vai ver como é que ela tá. Uau, que massa bonita! Olha, pessoal. Agora a gente vai ter que dividir essa massa em 5 partes, né? E dessas 5 partes a gente vai fazer 5 stolens, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, eu pesei aqui 3.900 gramas. Então, para fazer para 5 pessoas, eu preciso aqui de 780 gramas, né? Para cada stollen. Então, eu vou separar aqui 780 gramas em cada bacia. R$780 também. Bom, beleza. Aqui vai ter mais. Por que será, hein? Que aconteceu isso? Tem 2 quilos aqui. Em 2 quilos, né? Não tem 2 quilos, tem o que? Exatamente 1.980 gramas, né? 240 a mais. Então esse aqui eu vou tarar isso aqui e vou pôr 240 a mais. Ótimo. E esse aqui 240 também, né? $740. Esse aqui tem que dar 740. Uia, quase. Ó, quase perfeita a medida dos stolens.
Aí tem que amassar um pouquinho. Formar uma bola. Agora a gente cobre e deixa mais 20 minutos. Tá bom? Até mais, pessoal. Bom, pessoal, agora as massas já descansaram, né? Depois de 15 minutos aí. E, bom, vamos embora. A gente tem ainda muito o que fazer. A gente vai abrir essas massas aqui. Um pouco de farinha, né? Lembrando que o forno eu já deixei pré-aquecendo. Tá lá a 180 graus, né? E vai ficar no forno aproximadamente 60 minutos. Mas com 50 minutos é bom dar uma olhada, né? Para não deixar passar do ponto. Eu já untei as formas, né? Duas formas, uma grande para 3 e outra média. Eu acho que cabe 2 Stollens. Vou dar uma achatada nele. Vou deixar ele numa forma oval. Porque eu acho que rolo nem vai ser necessário aqui, porque não precisa achatar tanto, sabe? Deixar ele mais ou menos assim, ó. Numa espessura de mais ou menos, creio eu, 1,5 cm, 2 centímetros, já tá ótimo. E aí ele fica assim, ó, numa forma meio ovalada, sabe? E aí o que a gente faz? A gente dobra, mais ou menos divide a massa em 3, aqui essa elipse em 3, e dobra uma parte. Dobra uma parte. Agora você dá uma batida aqui, ó, para ela fechar. Dá uma formada nela aqui, ó, para ela ficar direitinho. E essa aqui já pode ir lá para a assadeira. Vamos colocar o tabuleiro, né? Vamos lá. Isso aqui vai para a assadeira, para o tabuleiro. Então vamos lá. Assim. Ótimo, ó, coube direitinho. Agora eu vou por outro. Pessoal, voltei. Eu coloquei 3 Stollens numa assadeira, num tabuleiro bem grande. E coloquei 2 aqui. Eu tive que dar uma apertada neles, tá vendo? Porque eu tinha colocado um aqui e outro aqui. Só que não coube no forno. Meu forno é muito pequeno. Mas vamos lá, colocar os Stollens todos para assar, né? E aí ele vai ficar por 60 minutos, quer dizer, agora são 15 para 1, 15 para as 2 eu venho tirar. Aí vamos ver como ficaram. Olá pessoal, então agora vou tirar os Stollens lá do forno. Na verdade faltam 20 minutos ainda. Eu vim um pouco antes, porque nesses 20 minutos que faltam para o Stollen ficar pronto, a gente tem que preparar a cobertura de açúcar.
Então, eu já coloquei aqui, ó, 70 gramas de açúcar baunilhado, que é esse açúcar com uma haste de baunilha, aqui uma vagem de baunilha. Aí se você completar isso aqui de açúcar e deixar por 1 ano, ele vai pegar o aroma da baunilha ainda e vai dar para usar ano que vem, dá para usar umas 3 vezes ainda. Precisa de 166 gramas de açúcar de confeiteiro, que é o açúcar mais fino, e 333 gramas de açúcar refinado. Então vamos preparar toda essa mistura e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, acabei de misturar aqui, ó, o açúcar de confeiteiro com açúcar baunilhado, mais açúcar refinado, né? Além do açúcar baunilhado, que já é refinado, que é o normal, tem mais aqui açúcar refinado. E o açúcar refinado corresponde a 333 gramas. Isso eu estou fazendo para 5 Stollen, né? Eu vou colocar a receita para 1 Stollen aqui só, tá bom? E aí se vocês quiserem fazer mais é só multiplicar, tá bom? E assim ficou o açúcar. Agora eu vou derreter a manteiga para pincelar os Stollens que já estão saindo do forno, tá bom? Até mais. Bom pessoal, esse que eu coloquei 2 na assadeira, ele acabou se unindo, né? E ficou assim uma coisa só. Mas ele já está dourando, tá vendo? Esse é o ponto ideal aqui para ele. A gente vai pincelar a manteiga nele. Pincelando a manteiga. Pessoal, tá uma massa aqui bem interessante, viu? Tô ansioso para ver já como é que ele tá por dentro. Aí vamos polvilhar agora esse açúcar com a ajuda da peneira. Pegar aqui, encher a peneira. E assim vai, tá vendo? E agora é só deixar esfriar. Está bem quente ainda, deixa eu pegar. Bom, agora a gente vai colocar os Stollens já na folha de papel alumínio. Hoje é dia 29 de outubro. Ele vai ficar mais ou menos 1 mês na geladeira. 1 mês e meio. Então deixa eu tirar aqui. Então, ótimo. Pois bem, pessoal, agora que os Stollens já esfriaram, a gente vai colocar em folhas de papel alumínio. E aí a gente vai guardar por 45 dias na geladeira, para apurar bem o sabor dele.
bem. Isso. Agora vai. Bomba. Isso. Bom, é isso. Aqui estão os Stollens embrulhados em papel alumínio. Agora vamos guardá-los por 45 dias na geladeira e depois vamos ver o resultado. Oi pessoal, tudo bem? Oi, olha eu de volta aí. Agora vamos abrir o Stollen, dia 1º de novembro. Eu vou abrir logo em seguida porque a gente resolveu fazer isso. Vamos testar, ver como é que está a maturação dele. 1º de novembro não deu muito tempo para ele maturar na geladeira, né? Os outros vão ficar, e como dito, né, eu vou deixar eles até o dia 15 de dezembro lá na geladeira maturando. E esse menorzinho que eu fiz, a gente vai tirar agora só para ver como é que ele tá. Até mais. Aqui está o Stollen. Então, até a volta com mais notícias sobre o seu sabor. Ficou bem bonito, hein? Olha a parte externa dele, como é que tá. A parte do meio do corte transversal, ó. Ficou excelente. Eu acho que com mais 30 dias vai dar o ponto certo e a gente vai ter um belo presente de Natal. E fiquem conosco para vocês aprenderem mais receitas da culinária tcheca e alemã.